nós tivemos saíram de Portugal alguns milhões de pessoas para ir trabalhar para a França, para a Alemanha, naquilo que foi o processo de reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós falámos disso. E aquilo que nós constatamos é que se há muitos imigrantes que, por exemplo, ficaram na Alemanha e em França e envelheceram lá, porque, entretanto, os filhos também cresceram lá, mas tivemos muitos também a regressarem aos países de origem. E em qualquer destas circunstâncias, por exemplo, para Portugal, estas pessoas, quando regressam, apesar de normalmente os imigrantes não serem grandes investidores, mas, no entanto, eles trazem determinados recursos financeiros da construção das casas e que dinamizam localmente as economias locais. Nos países para onde eles imigraram, se eles permaneceram lá, é claro que envelhecem lá, mas normalmente com taxas de natalidade, as taxas de natalidade que eles tiveram lá são muito significativas, são muito mais elevadas do que a dos alemães, por exemplo. A média de nascimentos de filhos que os portugueses tinham na Alemanha durante os anos 60, e depois nos anos 70 já não houve tanta gente a emigrar para a Alemanha. Mas andava à volta dos 2, 3 filhos, que já na altura era muito superior à taxa de natalidade que os alemães tinham. E, portanto, houve um rejuvenescimento das populações por via das migrações. E é aquilo que em Portugal também provavelmente vai ter que acontecer, porque nós, neste momento, estamos com uma incapacidade de gerar filhos, de haver uma renovação geracional. Neste momento, nós estamos abaixo daquilo que é o necessário. Exatamente. E, portanto, como é que nós nos rejuvenescemos? A única solução que neste momento existe é importando pessoas ativas. Sim, porque a mudança de mentalidades, não é? E mesmo os próprios incentivos, eles estiveram precisamente a estudar isso, mesmo as políticas natalistas não são suficientes, por muito boas, por muito incentivadoras e motivadoras que sejam, acabam por não ser suficientes para mudar a mentalidade. Sim. Não é? Passarmos a ter 1, 2 filhos, clarissimamente 3, e muitos casais sem filhos, não é? Para que consigamos renovar as gerações. Sim. Nós e a maior parte dos países da Europa. Claro. A maior parte dos países da Europa. Reparem, a professora Madalena, os adultos que estamos aqui nesta sala, aquilo que sucede é que estamos a pagar, neste momento, por exemplo, as reformas, os apoios sociais dos nossos pais. Serão vocês que irão pagar as nossas... Se cada vez há mais idosos do que pessoas em idade ativa, então isso significa que as pessoas em idade ativa vão ter que suportar uma maior despesa porque são menos. Os encargos sociais são mais e o número de pessoas que têm que suportar esses cargos sociais é menor. E, portanto, isso significará um peso muito grande em termos de impostos no futuro, para mantermos aquilo que chamamos o Estado Social. Como é que isto se resolve se não houver mais pessoas novas a trabalhar? Portanto, a solução é a entrada de sangue novo dentro destas sociedades. Há um processo de rejuvenescimento recebendo estas pessoas. É claro que mais tarde ou mais cedo estas pessoas também envelhecem. Mas o seu processo de envelhecimento permitiu, entretanto, que a sociedade respirasse e crescesse. Até agora, as sociedades que fizeram isto deram-se bem com esta fórmula. A Alemanha, por exemplo, fez isso muito bem, absorvendo 1 milhão e tal de pessoas, que aliviou enormemente as contas públicas e que permitiu que a sociedade alemã, em termos geracionais, também se renovasse. Isso verifica-se com os países nórdicos. Os países nórdicos estão constantemente a importar pessoas. Importar aqui entre aspas, porque não estamos a falar de mercadorias, obviamente. E isto faz com que nós, que é outra das características do mundo contemporâneo, hoje em dia já não tenhamos sociedades estereotipadas em termos daquilo que são as características de uma pertença à identidade rássica, por exemplo. Se nós olharmos para, por exemplo, as seleções nacionais de futebol, o que é que nós constatamos? Constatamos, por exemplo, que a Alemanha
uma seleção, por exemplo, as seleções do norte da Europa, que eram todas constituídas por atletas altos, padaúdos, louros, todos branquelas. O que é que nós temos atualmente? Temos seleções que são compostas por jogadores negros, sul-americanos, muitos africanos, sim, e que vão porque são filhos do processo migratório e que vão sendo assumidos por nestes fluxos migratórios e, portanto, vão sendo assumidos, vão sendo integrados, vão se convertendo em cidadãos nacionais de forma perfeitamente natural. Por exemplo, Portugal nos anos 60, a primeira vez que nós estivemos na fase final de um campeonato do mundo de futebol foi em 1966 em Inglaterra. Você tem pouca fé. E o que é que sucedeu em 66? Nós tínhamos... Os nossos grandes jogadores eram todos jogadores negros. Tínhamos o Eusébio, que era o expoente máximo, e que se veio tornar o expoente máximo nesse Mundial. Mas tínhamos o Coluna, tínhamos o Hilário, que eram jogadores moçambicanos. E quando nós começamos a jogar e começamos a ganhar, a comunidade internacional, estávamos a falar de outros contextos, mas criticou fortemente Portugal por... E na altura, não se esqueçam, nós estávamos num contexto de guerra colonial e havia aqui um aproveitamento político por parte da ditadura portuguesa e aquilo que a comunidade internacional dizia era, estão a ver, vocês não são propriamente um país, não estão a ser verdadeiramente uma seleção nacional, na medida em que estão a utilizar jogadores que são africanos, que se apropriaram deles indevidamente através do processo colonial e que estão a utilizá-los como representação da seleção nacional. É claro que o regime contrapunha, dizendo não, eles são nacionais porque Portugal estende-se de Domingo a Timor e, portanto, eles fazem parte todos do mesmo território. Mas Portugal teve isso, mesmo as seleções mais recentes, se nós olharmos para aquilo que é a origem dos jogadores, Renato Sanches, Nanis, Williams Carvalhos, por aí fora, o guarda-redes de origem francesa, como é que ele se chama? Exatamente. São filhos de processos migratórios. Um dos grandes jogadores da história, o melhor jogador da história de França, o Zidane, era filho de argelinos. E depois aquilo que nós verificamos é que há aqui uma série de jogadas em função dos fluxos migratórios. Por exemplo, a seleção da Argélia, que teve no último Mundial, só 2 jogadores é que tinham nascido na Argélia. Como é que isto era possível? Ou seja, todos os outros jogadores tinham nascido em França. Alguns deles já tinham representado a seleção francesa. Só como não tinham possibilidade de continuar a jogar pela França porque tinham os lugares tapados por outros atletas, pensaram, bom, se eu não posso jogar pela França, então vou jogar pela Argélia e pelo menos tinha alguma projeção internacional. E voltaram a assumir uma identidade que não... praticamente tinham perdido, porque só os pais é que eram argelinos, muitos deles nem sequer tinham retornado alguma vez à Argélia. E isto passa-se atualmente porque o mundo não é estanque, ou seja, cada país não vive ali dentro de um tanque fechadinho sobre si próprio e os fluxos migratórios fazem com que isto aconteça. Aliás, a França é um país muito interessante nesse aspecto, porque consoante a história dos fluxos migratórios, as seleções nacionais de França têm perfis muito específicos. Por exemplo, a primeira grande seleção francesa a nível internacional era constituída por jogadores magrebinos, marroquinos, argelinos. Depois, nos anos 30, houve uma vaga de migratória proveniente da Polónia, que foi trabalhar para o norte de França, nas minas. E a seleção francesa adquiriu imediatamente um perfil da Europa de Leste. Depois, nos anos 40 e 50, voltou a ser magrebina. Aliás, há um episódio muito engraçado que ocorreu em 1954, salvo erro, em que a seleção francesa estava prestes a participar no Campeonato do Mundo de 54 e quase metade dos jogadores franceses que iriam integrar a seleção francesa desapareceram, fugiram de França. Porquê? Porque foi durante a guerra da Argélia e as origens argelinas deles determinaram que eles, em vez de representar a França, iriam assumir a identidade argelina. Então fugiram do estágio
e alguns deles eram jogadores, eram internacionais pela França, portanto eram jogadores de grande classe internacional. Eles fugiram e apareceram depois no norte da África, salvo erro na Tunísia, onde criaram uma seleção alternativa, porque a Argélia não existia como país, era uma colónia francesa, e eles criaram uma seleção de argelinos que começou a fazer jogos internacionais, no sentido de chamar a atenção, porque havia ali um país que se queria tornar independente. E, portanto, estes fluxos, nós depois entendermos... Há uns autores italianos que dizem o seguinte: os fluxos migratórios são como um prato de esparguete, em que os fios se entrelaçam uns nos outros, tornando-se uma anarquia. E, de certa forma, é isso que nós temos. Cada história de vida individual, cada fluxo, cada tendência migratória global conta histórias muito específicas, que é necessário terem atenção e que, em muitos casos, algumas delas são muito surpreendentes e incríveis. Muitas delas são incríveis. Mas, voltando àquilo que estávamos a dizer há pouco, sobre o que sucedeu em 2015, eu tinha-vos acabado de dizer que, no final de abril, princípios de maio, tinha havido um conjunto de naufrágios grandes e um conjunto de mortes significativas no Mediterrâneo. Quando nós chegamos ao mês de agosto, esta tendência mudou. Mudou porquê? Porque o senhor Erdogan, que é o presidente da Turquia, portanto, os fluxos migratórios que estavam a acontecer vinham daqui e procuravam chegar aqui... ou seja, aqui temos a Líbia e, portanto, este país entrou numa anarquia total, foi controlado por grupos armados e os traficantes de pessoas que absorviam todos os africanos que vinham por África acima e tentavam chegar à Europa, bem como os migrantes do sudoeste asiático, que tinham constatado que aqui havia uma brecha e, portanto, tentavam, através da Líbia, chegar à Europa. E os traficantes aquilo que faziam era metê-los em barcos. Normalmente, o valor que se pagava por estas alturas andava à volta dos 5, 6 mil euros por pessoa. Faziam esta viagem até a ilha de Lampedusa, que fica aqui assim já próximo, que é uma ilha italiana, e, portanto, quando eles chegavam a Lampedusa, estavam em território europeu e, em princípio, estariam ao abrigo daquilo que era um país que respeitava os direitos dos refugiados. E, portanto, ficavam aqui localizados. O que é que se passou ainda nesse ano para alterar este prato de massa que está aqui com estes movimentos todos? Havia uma situação muito engraçada na altura que era: mas porquê é que há pessoas que vêm desta zona e tentam entrar na Europa através da Noruega? Porque a fronteira entre a Rússia e a Noruega, desde que a pessoa faça a travessia a pé, não tem que apresentar documentação nenhuma, que é uma coisa muito estranha, porque aquilo é tão remoto. Então, houve pessoas que tentaram fazer o percurso todo até lá em cima para entrarem na Europa sem documentação. São meses, quase. São meses, sim. São meses. Eu aconselho-vos a ver um filme, se ainda tiverem tempo, sobre estas temáticas, chamado Welcome. Provavelmente até ele, acho que fez parte do Plano Nacional de qualquer coisa. Welcome, que é a história do miúdo que foge da... Conhecem? Que é a história do miúdo que foge... Já não me recordo qual é o país de onde ele foge. E que faz todo o percurso a pé até Calais, aqui, e que tenta atravessar depois o Canal da Mancha a nado. E depois não posso contar mais nada, porque senão perde o interesse. E que tem um sonho, que é ser como o Cristiano Ronaldo. Na altura em que o Cristiano Ronaldo jogava no Manchester United na primeira volta. O que é que se passou de particular em 2015? Que fez com que os fluxos se alterassem aqui da Líbia para a Turquia. Foi que o presidente turco
que desde há muito estava a negociar com a União Europeia um estatuto especial para os cidadãos turcos terem possibilidade de entrar na Europa. A Turquia, a Europa sempre ofereceu resistência a que a Turquia entrasse na Europa por uma questão muito simples, porque se a fronteira da União Europeia passar aqui da Bulgária, da Grécia para aqui, o que é que acontece? É que nós passamos a ter como vizinhos da União Europeia países que não têm muito boa fama. Aquela parte da Turquia europeia, a parte de Istambul. Sim, este é um dos países que tem uma divisão, sim. Ou seja, se a fronteira da Europa passar daqui para aqui, nós passamos a ter como vizinhos países como a Síria, o Iraque, que não são o Irão, que não são os melhores vizinhos, por toda a instabilidade política que têm, conflitos armados, historial de conflitos armados que têm, e, portanto, sempre houve uma grande resistência à entrada da Turquia na Europa. Por outro lado, a maioria da população turca é muçulmana. E há muitos países que recusam a que um país com este perfil entre. O Erdogan, que é o presidente turco, numa lógica de chantagem perante a Europa, o que é que fez? Vocês não negociam connosco, não dão um estatuto especial aos cidadãos turcos na Europa, e é importante termos em consideração que a grande população, a grande fluxos migratórios turcos têm como destino a Alemanha. O que é que aconteceu? Por isso, simplesmente, abriu esta fronteira entre esta aqui, desculpem, e esta aqui. Abriu a fronteira, permitindo que mais de 1 milhão de pessoas atravessasse aqui a fronteira entre a Turquia, a Bulgária e a Grécia a pé. Para além disso, a travessia deste mar aqui, que é cheio de ilhas, começou a ser feita de forma muito mais tranquila e que não implicava os riscos que existiam aqui entre a Líbia e a Itália. Então, toda esta massa de pessoas que estava aqui acumulada para conseguir tentar entrar na Europa deslocou-se para aqui e começou a entrar na Europa a pé praticamente. E foi cerca de 1 milhão de pessoas que caminharam em direção a Berlim. Porquê é que isto é importante? É importante porque, se vocês se lembrarem daquilo que são os livros de história, a última vez que uma massa de pessoas entrou assim na Europa fez com que o Império caísse. Recordam-se? O Império Romano caiu quando aquilo que chamados os bárbaros entraram pelo Império adentro e derrubaram o regime. E muitas imagens e muitos discursos que foram produzidos foram nesse sentido. De repente, era como se uma horda de bárbaros tivesse entrado pela Europa adentro e caminhasse em direção a Berlim. Qual foi a consequência disto? Foi que determinados regimes, determinados países, fecharam as suas fronteiras. O país que fez isto de forma mais evidente foi a Hungria, criou um muro aqui e que obrigou, porque inicialmente o percurso que era feito era via Bulgária, Belgrado e entrava-se por aqui. Então faziam este percurso aqui em direção sempre a Berlim, que era muito mais a direito. A partir do momento em que a Hungria fechou, obrigou que se contornasse por baixo e estes países também começaram depois a assumir atitudes de encerramento e de controle das suas fronteiras muito fortes. Muitos destes países assumiram esse tipo de atitudes. Muitos outros não tiveram hipótese muitos outros imigrantes não tiveram hipótese e permaneceram na Grécia, nos campos de refugiados, alguns dos quais nós temos visto na televisão e que são coisas um pouco indescritíveis, porque aquilo não há condições de vida. É importante também chamar a atenção sobre isto. Os campos de refugiados, o tempo de permanência de um migrante, de um refugiado, num campo de refugiados, ronda os 20 anos. 20 anos? Sim.
Os primeiros refugiados que vieram para Portugal não eram sírios, vinham de um campo de refugiados no Egito e eram refugiados da Eritreia. Não sei se recordam dessas imagens. Eram pessoas que algumas delas já tinham nascido no campo de refugiados. Como é que é possível ter uma vida minimamente digna de um ser humano num campo de refugiados? Não sei se vocês viram um programa que deu a semana passada, que costuma estar às segundas-feiras, chamado Os Príncipes do Nada, em que era sobre um projeto de acolhimento de refugiados na aldeia de Ima, no Conselho da Guarda. Ima. E foram acolhidas 2 famílias, uma família de Uganda e outra família, não me recordo qual é a origem, mas uma dessas famílias veio precisamente de um destes campos de refugiados, em que os filhos tinham nascido todos naquele campo de refugiados. E, portanto, aquilo que se passou foi que 1 milhão de pessoas caminhou em 2015 em direção à Europa. E isto fez com que, na altura, se tivesse criado um movimento forte de ostracização. As sociedades ficaram divididas, ou seja, por um lado havia aqueles que queriam receber, que se mobilizaram para receber, que se organizaram, e ao mesmo tempo tínhamos movimentos de cidadãos e países a dizer que não queriam receber, que não tinham condições para receber, e praticamente na altura toda a gente tinha alguma coisa a dizer. Eu recordo-me de ir às escolas na altura e os alunos intervinham e faziam questões que tinham muito a ver com as condições e de acolhimento, as políticas que eram desenvolvidas. Na altura houve imagens que ficaram marcadas e que vão ser certamente imagens daquilo que é a nossa condição como cidadãos. Foi, por exemplo, umas imagens foi na fronteira entre a Turquia, salvo erro, entre a Roménia e a Hungria, em que há um conjunto de refugiados que consegue passar um muro, uma coisa em arame farpado, e estão a correr por um campo, e está uma jornalista que rasteira um refugiado, não sei se vocês recordam, e aquilo está a ser filmado em direto, e ela está com o microfone, e vem um refugiado a correr, e ela passa-lhe uma rasteira. E aquilo causou uma perplexidade geral, que foi uma coisa assustadora. E a imagem que provavelmente mais marcará esta miséria política que sucedeu nestes anos foi, precisamente em 2015, a morte do pequeno Aylan Kurdi, que era assim que se chamava, um bebé sírio, que nesta travessia o barco naufragou, era uma família, um pai, 3 filhos e a mãe. E só se salvou o pai e um dos filhos, os outros 2 filhos morreram, mas um dos mais pequeninos deu à costa e aquilo foi filmado como sendo um naufrágio, de certa forma, de um certo conceito de civilização europeia que nós tínhamos, que não teve capacidade para salvar aquelas pessoas. O viral do soldado, que eu já não sei onde é que foi. Vocês se calhar viram, um soldado a agarrar um bebê. Não sei disso. Que é esse pequeno Aylan Kurdi, que depois foi recolhido por um guarda grego. Que era um bebé, sim. Sim. Ou seja, a imagem de um bebé, se vocês procurarem na internet, encontrando facilmente. Há um arame farpado, não é? E há um soldado. Essa é outra imagem, É outra. É uma mãe dar um filho. Sim. É o desespero e ela acaba por dar. Sim. E o soldado acaba assim. Aliás, essas imagens quase que se repetiram agora no Afeganistão, com a saída dos americanos e com os pais a entregarem os filhos aos soldados. Sim. Não, mas também há essas imagens. E Kurdi com K e com Y no fim, se vocês procurarem. Eles já estão em Não, esta que o doutor está a dizer, há uma que é o bebê que está à costa. Não tens essas imagens? Não tem. Vocês depois procuram, está bem? Depois vemos isso.
Estes são os dados da Organização Internacional das Migrações nesse ano. Sou eu. E que mostram, no final de 2015, aquilo que era a tendência de entrada na Europa. Ou seja, aquilo que foi, durante muitos anos, uma tendência migratória dos migrantes africanos, que era, aqui neste ponto, onde é mais próximo o norte da África com o sul da Europa, havia aqui muitos fluxos migratórios, muitas tentativas de entrar na Europa. O que é que sucedia aqui? Sucedeu que a Espanha fortaleceu enormemente, através de políticas de vigilância, este canal. Para além disso, este canal é extremamente mortífero porque as correntes aqui são fortíssimas e arrastam qualquer embarcação para o meio do Atlântico. E, portanto, quem fosse apanhado naquelas correntes praticamente deixava de ter história. Há aqui um outro percurso que também continua a ser muito intenso, que é o percurso entre a Mauritânia e as Ilhas Canárias, que continua a ser muito procurado. E que é uma coisa alucinante. É uma viagem que dura cerca de 4 dias, num barco a motor, com pessoas que não têm GPS. Há um documentário no YouTube, se vocês procurarem também, de um jornalista inglês que comprou uma viagem destas entre a Mauritânia e as Ilhas Canárias e que vai relatando, a par e passo, aquilo que é a viagem naquele barco alucinante, onde há pessoas que vão morrendo. O barco, às páginas tantas, deixa de poder funcionar porque o combustível que tinham comprado para os motores, metade era água. Aquilo que os traficantes fazem é encher um bidão de água e em cima põem combustível, gasóleo. Como o gasóleo é mais leve, vem ao de cima e, portanto, quando compram o combustível, não sabem que por baixo está água. E, portanto, quando embarcaram, não sabiam que o combustível que tinham era para meia dúzia de milhas e ficaram à deriva durante alguns dias. E a sorte era que o jornalista tinha um telefone por satélite e conseguiu pedir socorro e os que salvaram-se quase todos. E ele depois conta o percurso de vida daquelas pessoas que foram quase todas devolvidas aos países de origem. Portanto, isso foi entre a Mauritânia e as Canárias. Mas estes percursos foram quase todos substituídos depois, em 2015, por estes que aqui estão. O número de mortes aqui continua a ser significativo, quando nós falamos em 74 mortes num ano, mas aquilo que nós constatamos é que, inicialmente, as chegadas e os movimentos deslocaram-se aqui entre a Líbia e a Itália e depois, mais tarde, para a zona da Turquia e da Grécia. Quando nós olhamos aqui para estes números, constatamos uma coisa muito significativa e que veio determinar depois as políticas migratórias na Europa, que é a Itália recebeu 153 mil pessoas naquele ano. A Grécia recebeu 845 mil. É certo que estes fluxos foram depois absorvidos todos pela Alemanha nesse ano, mas estes fluxos continuaram no ano a seguir. E à luz daquilo que é a lei migratória no espaço da União Europeia e aquilo que é o direito internacional dos refugiados, o país que recebe é o país que devia acolher. Ou seja, se eles chegassem em Portugal, deveria ser Portugal a acolher. O que é que se passava? Estávamos no meio de uma crise económico-financeira, quer a Grécia, quer a Itália, que não tinham condições para absorver esta gente toda. Tinha que ser encontrada uma solução, porque, reparem, estamos a falar de 153 mil pessoas num caso e de 845 no outro. E que isto teve uma réplica nos anos seguintes. É justo que num espaço comunitário sejam só 2 países a fazer todo o esforço de acolhimento e de integração. Isso foi discutido ainda em 2015. Em setembro de 2015, houve uma reunião com os primeiros ministros dos vários países europeus e aquilo que ficou decidido foi que os migrantes que chegassem à Europa, e aqui estou aqui a cair naquilo que há pouco dizia que devia ser um erro, que era não confundir migrantes com refugiados, mas aquilo que ficou determinado é que estas pessoas deviam ser relocalizadas. Ou seja, o que é que isto significava? Significava que as pessoas que chegaram à Europa nestas condições e que eram fundamentalmente sírios e paquistaneses, afegãos
iraquianos, e depois havia também muitos outros países africanos. Deixa-me ver se tenho aqui dados. Já vamos aqui. Fossem relocalizados nos vários países europeus. E Portugal, na altura, esse processo de relocalização obedecia a determinados critérios. Por exemplo, não era indiscriminado, não acontecia de forma indiscriminada a recepção desses migrantes, refugiados, pelos vários países. Havia critérios. E os critérios tinham a ver com a quantidade de refugiados que os países já tinham, dos anos anteriores, tinha a ver com o produto interno bruto de cada um dos países e com, salvo erro, taxas de desemprego desses mesmos países. E a Portugal foi atribuída uma cota na altura de recepção, estamos a falar em setembro, de 1.500 refugiados destas pessoas. No final do ano, esta cota foi revista porque os números continuavam em crescendo e nós passámos para cerca, salvo erro, de 2.000 e qualquer coisa, não sei precisar agora. E no ano a seguir, depois já com um novo governo, porque foi quando, na transição do governo de Passos Coelho para o governo do António Costa, Portugal passou a ter uma cota de recepção de refugiados na ordem dos 4.500, sendo que o governo se disponibilizou para receber um número até 10.000, até cerca de 10.000 refugiados num espaço de tempo entre 2016 e 2020. Antes de chegarmos aqui à realidade portuguesa, deixem-me só mostrar-vos aquilo que é a atual, os números mais recentes sobre as pessoas que estão em mobilidade forçada. Aqui estão a mudar o conceito, já não estou a falar em refugiados, porque o refugiado implica que alguém sai de um país para entrar noutro. E o conceito das Nações Unidas é mais amplo, ao falarmos em migrações forçadas, em mobilidades forçadas, desculpem, porque contempla também as migrações internas. Por exemplo, a Síria produziu cerca de 6 milhões de refugiados, pessoas que saíram da Síria, mas mais de metade da população síria permanece em fuga, mas dentro do território sírio. E, portanto, não são refugiados porque não saíram do país, mas estão em mobilidade forçada. E em 2019, este foi o último relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o número de refugiados no mundo era de quase 80 milhões. 79.500 milhões de pessoas que estavam em mobilidades forçadas. Sendo que 26 mil eram efetivamente pessoas que tinham fugido do seu país e estavam noutro país, por questões de segurança, por causa daqueles motivos que eu há pouco vos disse. 26 milhões, desculpem. 26 milhões, sim, sim. Sendo que 20 milhões e meio estavam sob proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas, em vários países do mundo, e estes quase 6 milhões são refugiados palestinianos que têm um estatuto específico e que já estão há muito tempo sob proteção também de um organismo das Nações Unidas para a causa palestiniana. 45,7 milhões são pessoas que estão deslocadas internamente, ou seja, que acabaram por não sair dos seus próprios países. Mudaram de região, sim. 4 milhões e 200 mil são pessoas que estão fora dos seus países e que estão a solicitar e que têm processos que ainda não estão regularizados, mas que estão a solicitar o reconhecimento do estatuto de refugiado. E depois tínhamos este valor de 3,6 milhões de venezuelanos deslocados fora do seu país e que, como eu há pouco vos disse, o facto da situação deles não ser exatamente igual à de uma situação de um refugiado convencional
porque o país não está efetivamente em guerra, não há propriamente uma guerra civil, há sim uma enorme instabilidade política. As Nações Unidas, por uma questão de diplomacia e para não melindrar ainda mais as negociações políticas que estão aqui em cima da mesa, não os chamou propriamente refugiados, mas também não deixou de os colocar dentro deste conjunto de pessoas em mobilidades forçadas. Um dado importante é quando nós olhamos aqui para este mapa, vemos que a partir de 2010 o número de pessoas em mobilidade forçada no mundo está a atingir valores que nunca tinha atingido anteriormente. Sempre foi um número que variou muito em função de alguns contextos políticos, mas a partir de 2010, na sequência daquilo que foi a Primavera Árabe, que foi a revolta de muitos países do norte da África em busca de uma maior democratização, particularmente aquilo que aconteceu na Síria, fez com que o número de pessoas refugiadas no mundo aumentasse para estes valores que aqui estão presentes. Isto são alguns dados que são relevantes, ou seja, 1% da população mundial está em mobilidade forçada. Só para terem uma noção de comparação, o número de pessoas que em 2020 eram migrantes económicos, portanto, aqueles que saíam de forma voluntária para trabalhar noutro país, é de 284 milhões. Representa 3,5% mais ou menos da população mundial. Estamos aqui a falar de 1% da população mundial que está deslocada. O número que está a seguir é um número muito importante, porque diz-nos que 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em países com grave insegurança alimentar e desnutrição. Isso significa o quê? Significa que quando alguém foge para os países que estão imediatamente junto ao seu. Os migrantes que conseguem chegar um bocado mais longe são aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, que têm alguns recursos e que conseguem ir pagando a traficantes até conseguirem chegar mais longe. Ou seja, a maior parte das pessoas sai do seu país e entra imediatamente no país que está a seguir. E que, por norma, são países pobres. Ou seja, 80% dos migrantes, dos refugiados, procura refúgio em países pobres. E isto não deixa de causar uma enorme perplexidade, porque quem deveria acolher estes migrantes são aqueles países que têm mais recursos. Mas não é isso que efetivamente acontece. Na altura desta crise, havia muitos discursos políticos que diziam quem devia acolher os refugiados, muitos destes refugiados, que são quase todos, muitos deles de origem muçulmana, deviam ser os países árabes do Golfo Pérsico, que são ricos, os Qatar, os Emirados Árabes Unidos, que efetivamente não receberam. Mas nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, o Líbano, que é um país que tem um produto interno bruto baixíssimo, no pico desta crise recebeu tantos refugiados que o número de refugiados se tornou 1/3 da população libanesa naquele período. Ou seja, acolheram até não poder acolher mais. O próprio Iraque, que tem os problemas que tem, acolheu quase que 1 milhão de refugiados neste pico da crise síria. O que não deixa de ser significativo. E, no entanto, os discursos que nós tínhamos na Europa na altura eram discursos de autêntica ostracização aos refugiados. Ou seja, nós recebemos 1 milhão e qualquer coisa, Portugal recebeu, ao todo nós recebemos cerca de 2.700 refugiados entre 2016 e 2020. Os primeiros refugiados que chegaram foi mesmo quase junto ao Natal de 2015.
E, no entanto, parece que vinha aí o apocalipse por termos recebido 2.700 pessoas. Quando olhamos para aqueles dados, vemos que os países mais pobres são aqueles que recebem, que continuam a receber pessoas. Temos ali outro dado importante, que são os países que mais refugiados acolhem. A Turquia, sabe-se que aquele número já está ultrapassado. A Turquia tinha, no final de 2021, cerca de 6 milhões de refugiados. O que é que aconteceu depois daquela crise da Turquia ter aberto a torneira da migração e as portas e os refugiados terem entrado pela Europa adentro? Para estancar este fluxo, a Europa pagou uma quantidade incrível de dinheiro, não sei precisar agora, para que o governo turco não fizesse mais isto, não abrisse mais as portas. E então a Turquia continua sempre a ameaçar que um dia abre as portas, um dia abre as portas. Aliás, aconteceu isso agora durante o mês de dezembro com a Bielorrússia a abrir as portas entre a Bielorrússia e a Moldávia e terem entrado algumas centenas de pessoas pela Europa que ficaram retidas na fronteira com a Moldávia. Assistimos isso no verão passado, quando o governo marroquino, na sequência de um desentendimento político com a Espanha, a propósito lá de umas ilhas, abriu também as portas da imigração em Ceuta e houve a entrada de muitas dezenas de pessoas. Portanto, esta ameaça é uma ameaça constante e a Turquia, com estes quase 6 milhões de pessoas, umas refugiadas, outros migrantes económicos, que querem entrar na Europa, está constantemente a ameaçar a União Europeia de que um dia abra as portas. Mas continua a ser um país de acolhimento. Não acolhe muito bem, mas acolhe na medida do possível, porque permite pelo menos que as pessoas fujam dos sítios de destino. O Paquistão, a Colômbia, o Uganda, e depois é que temos a Alemanha, que acolheu 1.100.000 pessoas num determinado momento. Em contrapartida, os países que mais refugiados produzem é a Síria, a Venezuela, o Afeganistão, o Sudão do Sul e Myanmar. E, portanto, este é um retrato que nós podemos ter. Há aqui alguns outros valores muito importantes e um deles é este que aqui está, que baixou em 2019, porque nos anos anteriores andava à volta dos 50%, ou seja, cerca de metade das pessoas que estão em mobilidade forçada no mundo são jovens com idades inferiores a 18 anos. Cerca de metade das pessoas que estão fugidas em mobilidade forçada no mundo têm idade inferior a 18 anos. Portanto, estão longe de ficar velhos ainda. Ou seja, são pessoas mais ou menos com as vossas idades. E deste total de refugiados, não está aqui o número, mas cerca de 150.000 destas pessoas que estão em mobilidade forçada são crianças não acompanhadas. Ou seja, estão sozinhas. Eventualmente foram deixadas pelos pais ou ao cuidado de alguém e não têm um vínculo familiar com nenhuma outra pessoa que esteja integrada dentro daqueles fluxos onde elas se encontram. Portanto, este é um retrato que não é um retrato simpático para os tempos que correm. O Acnur tem este relatório em português. Se algum de vocês quiser entreter a olhar para aqui ou fazer algum trabalho, é só descarregá-lo no site do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Isto são dados.
Estes são os países de acolhimento em 2019. Quem é que mais acolhia? E se nós olharmos para aqui, aquilo que verificamos, por exemplo, a Colômbia, o Equador, o Peru, o Brasil, fundamentalmente estes países são os países de acolhimento dos venezuelanos. O Brasil acolheu também muito os haitianos. E se olharmos para o volume destas bolinhas comparativamente com a dos Estados Unidos ou do Canadá, que são países que têm outros argumentos financeiros, nós verificamos que os países com menos recursos são aqueles que mais acolhem. E o mesmo se passa em África. Nenhum país africano tem um produto interno bruto, por exemplo, igual ao dos países europeus. No entanto, acolhem imensa gente. Fundamentalmente acolhem aquilo que há pouco vos dizia, acolhem refugiados dos países vizinhos. E o mesmo se passa no Sudoeste Asiático. Depois temos a Alemanha e temos depois alguns países europeus, mas que em momento algum esse acolhimento tem uma expressão estatisticamente relevante. Isto são fluxos, não interessa aqui. O que é que na sequência desta crise de 2015, o que é que daqui resultou? Resultou aquilo que há pouco vos dizia. Os países europeus, para que a Itália e a Grécia não suportassem todo o peso dos fluxos, decidiram por uma política de relocalização, ou seja, todos os países europeus deveriam receber uma cota de refugiados em função das condições que tinham anteriormente. Só para vocês terem uma ideia, nós em 2014 recebemos, nos anos que antecederam 2015, portanto 2014, 2013, por aí fora, nós tínhamos uma média de cerca de 2 dezenas de atribuições de estatuto de refugiado. Quem atribui esse estatuto é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A partir de 2015, nós disponibilizámos para receber 4.500 pessoas. Portanto, houve aqui uma mudança significativa de escala no acolhimento de refugiados. Portanto, havia um processo de relocalização, tirá-los da Grécia e de Itália e distribuí-los pelos outros países europeus, e a União Europeia, ciente do tempo de permanência que estas pessoas também estavam em campos de refugiados, decidiu implementar uma outra política, que era ir buscar pessoas que já estavam em campos de refugiados e redistribuí-los por países que se disponibilizassem para os acolher. E foi nesse âmbito que Portugal depois disse que estava disponível para receber até cerca de 10 mil refugiados. Para acolhermos estes refugiados, a União Europeia disponibilizou na altura uma verba de cerca de 4 mil milhões de euros, que foram entregues aos países em função também de recursos e da quantidade de pessoas que receberiam. A Portugal foi atribuída uma cota de 70 milhões de euros para acolhimento de refugiados, que não foi totalmente preenchida, ou seja, desculpem, estes 70 milhões que eram atribuídos a Portugal, apenas 1/3 se destinava verdadeiramente ao acolhimento e integração de refugiados, porque o restante dinheiro tinha a ver com o fortalecimento e o policiamento das fronteiras externas da Europa. Como vocês sabem, Portugal tem uma fronteira externa da União Europeia que necessita de ser policiada e vigiada, e o pânico da Europa é precisamente que essas fronteiras sejam violadas por quem quer entrar na Europa. Então, aquilo que se seguiu foi uma política de financiar as polícias e vigiar as fronteiras,
e que absorveu, como eu vos disse, cerca de 2/3 das verbas destinadas a esse fim. O outro terço dessas verbas destinou-se para o acolhimento dos refugiados. Isso significava, grosso modo, desculpem, eu já volto aqui, ok, instalação, localização, ok. Porque, grosso modo, aquilo que esta verba se destinava era no sentido de se atribuir a cada pessoa, a cada refugiado, um total de cerca de, em média, cerca de 600 euros por mês, durante um ano. Segundo a legislação, durante um ano, as pessoas deverão ter este tipo de apoios e, ao final de um ano, deverão começar a procurar recursos, rendimentos para se autossustentarem. Na altura, vocês não têm memória disso, mas houve um movimento de indignação e está aqui mais ou menos retratado, ou seja, nós iríamos receber, em princípio, 4.500 refugiados, tínhamos cerca de 70 milhões de euros provenientes do Fundo Europeu para financiar as políticas de apoio, de acolhimento e de apoio a refugiados, sabendo que 2/3 destes 70 milhões destinava às forças policiais, portanto não tinham nada a ver com acolhimento, mas estavam dentro do pacote do acolhimento. Esse acolhimento, essa recepção de pessoas era feita de forma articulada, ou seja, devia haver uma articulação entre as polícias portuguesas, o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, juntamente com o Alto Comissariado para os Refugiados, para as Migrações em Portugal, o ACM, que se devia articular com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e deveria haver uma seleção das pessoas que viessem para Portugal, ou seja, não vinha quem queria, vinha quem tivesse determinadas características. E é por isso que os refugiados que nós primordialmente acolhemos eram pessoas que vinham integradas em famílias. Nós acolhemos fundamentalmente famílias e não indivíduos isolados. E isso foi articulado, mas na altura a sociedade civil, as pessoas mobilizaram-se e mobilizaram-se em dois sentidos. Mobilizaram-se no sentido de terem uma posição a favor e defenderem o acolhimento, e foram criadas várias associações, vários movimentos. O mais famoso e que continua a existir e tem uma forte expressão é a Plataforma de Apoio aos Refugiados, que criou a nível nacional uma rede de acolhimento, mas houve muitas outras associações, houve pessoas que individualmente pegavam nos carros, iam aos campos de refugiados que existiam em várias partes da Europa e traziam refugiados com eles. Houve imensos casos assim e que depois os processos de legalização decorreram ad hoc e posteriormente, mas foram processos relativamente bem sucedidos. Uns mais, outros menos, porque estamos a falar de pessoas e estamos a falar de contingências muito particulares de cada um deles, mas aquilo que foi sendo dado conta é que as pessoas disponibilizavam-se para trabalhar, disponibilizavam-se para ser acolhidos e, normalmente, as comunidades onde se integravam acolhiam bem. Estou-me a recordar de uma família de sírios que foi acolhida, acho que foi no distrito de Aveiro, mas não sei especificar onde, em que o senhor era alfaiate, e eles foram acolhidos, os filhos foram integrados nas escolas e, portanto, sem grandes problemas, os mais novos integraram-se muito facilmente. E aquela família síria passou a dar um problema, é porque, como era um corpo tão estranho dentro da comunidade, que toda a gente queria convidar para dar provas de que eram bem acolhidos, eles quase não tinham vida pessoal, familiar, porque passavam a ter uma vida social, porque estavam constantemente a participar em eventos sociais, coisas que a comunidade organizava, festas familiares, eram convidados para tudo e mais alguma coisa. E o senhor que era alfaiate, no sentido de
de lhe darem trabalho, toda a gente mandava fazer roupa ao homem e ele não tinha mãos a medir. Mas este caso era um caso caricato de bom acolhimento. Uns mais, outros menos. É claro que, como algumas associações também nos disseram, que fizeram acolhimento de pessoas, se o contexto português já é difícil para os portugueses, também não deixa de ser difícil para quem é estrangeiro. E, portanto, as mesmas dificuldades que os portugueses tinham para se integrar no mercado de trabalho passaram também a ser as mesmas dificuldades que estes estrangeiros, quando, ao final de um ano, tiveram que se integrar no mercado de trabalho, também passaram a ter. O que nós constatámos é que a integração deles começou a ocorrer entre 2016 e 2017, numa altura em que em Portugal se estava a verificar um crescimento económico, em que o desemprego diminuiu e, portanto, estas pessoas integraram-se com relativa facilidade nos mercados de trabalho e começaram a resolver as suas próprias vidas e começaram a ter as suas vidas pessoais como qualquer outro cidadão. Mas, se eventualmente tivéssemos que pagar os 6.000 euros a qualquer uma destas pessoas, e atenção, na altura nós dizíamos, nós não podemos acolher porque a sociedade portuguesa não tem recursos para isso. Primeiro que tudo, estávamos a falar de dinheiros comunitários. Em segundo lugar, se nós tivéssemos que pagar 6.000 euros a 4.000 pessoas durante um ano, isso traduzia-se num valor muito baixo. Salvo erro, próximo dos 20 milhões de euros, grosso modo. Tínhamos que pagar por ano 6.000 euros àquelas 4.000 pessoas. Se tivéssemos que ser nós a pagar. Se nós pusermos isto numa relação de grandeza, estamos a falar de 4.000 pessoas. Está fechado? Se nós tivéssemos que pagar 20.000 euros por ano para manter com alguma dignidade estas 4.500 pessoas, isso dava um valor irrisório. Isso traduzia-se em termos daquilo que é o rendimento de 10 milhões de habitantes em algo como o valor de um café. Se nós pusermos isto em relação, por exemplo, àquilo que os portugueses têm que pagar pelos resgates que foram feitos aos bancos, não tem comparação possível, porque nós temos que pagar um valor de quase 600 euros por pessoa, independentemente se é contribuinte ou não, pelo resgate dos bancos. Portanto, estamos a falar em ordens de grandeza completamente distintas. E estamos a falar de 4.500 pessoas. Se nós considerarmos, por exemplo, que nesse ano o Renato Sanches foi transferido para o Bayern de Munique por cerca de 30 milhões de euros, uma pessoa que vale 30 milhões de euros, como é que nós não temos dinheiro para pagar por 4.500 pessoas 20 milhões de euros? E, portanto, tudo isto foi muito relativo, tudo isto tinha que ser relativizado e, fundamentalmente, tinha que ser discutido. E o que se verificou é que, com o passar do tempo, nenhuma destas pessoas que veio correspondia àquilo que as posições contra que se chegaram a apresentar petições na Assembleia da República para nós não recebermos refugiados, não se cumpriram. Ou seja, nenhuma destas pessoas era terrorista, nenhuma destas pessoas veio integrada, vinha com o objetivo de nos islamizar, nenhuma destas pessoas veio no sentido de violentar os nossos direitos humanos e sociais, e integraram-se facilmente na sociedade portuguesa. E, portanto, isto passou a não ser um assunto. Mais a mais, estas 4.500 pessoas não foram efetivamente recebidas ao longo destes 4 anos. Porque aquilo que se verificou é que nós, ao longo destes 4 anos, e estes números são mais ou menos idênticos até 2020, nós só recebemos aquele número que ali está. Cerca de 2.083 refugiados. Porque não houve necessidade de receber mais. Porque os refugiados que estavam nos campos de refugiados e que chegaram à Europa, eles próprios foram resolvendo os seus problemas, foram se integrando, foram arranjando meio de irem para outros países e aquilo que nós acabámos por receber anda na volta dos 2.083 refugiados. Sendo que 551 foram através do mecanismo europeu de reinstalação
Os 1.500 foram aqueles que vieram na sequência também da crise de 2015. Os 551 eram refugiados que estavam em campos de refugiados noutros países. Foram os primeiros a chegar, em dezembro de 2015. Vinham da Eritreia, eram refugiados da Eritreia, do Uganda, da Nigéria, que estavam em campos de refugiados no Egito. Todo este processo decorreu relativamente pacífico, de forma pacífica. Os dados que nós temos mostram que as pessoas acederam a processos de aprendizagem da língua portuguesa, frequentaram a escola, todos tiveram direito ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde, foram integrados no mercado de trabalho, mais ou menos, consoante as dificuldades que também tivemos para a integração de portugueses. Foram distribuídos de forma mais ou menos consoante as disponibilidades dos municípios por 60 municípios verificamos também que numa determinada altura muitos destes refugiados deixaram de estar em Portugal. Eles saíram, por isso simplesmente deixavam de estar porque saíam para outros países. A comunicação social na altura dava conta disto. Alguns movimentos políticos chamavam estes refugiados ingratos porque foram acolhidos e porque não permaneceram em Portugal, foram para outros países. Muitos deles foram para a Alemanha, outros foram para países do norte da Europa porque depois apareceram nos registros de outros países. Através do cruzamento de dados foi possível saber para onde é que eles tinham ido. Bom, o que se sabe destas pessoas é que a maioria delas que saiu do país foi porque, quando vieram para Portugal, houve uma ruptura familiar de um conceito de família, que é um conceito de família alargado, ou seja, enquanto nós temos um conceito mais ou menos restrito de família, que é o pai e os filhos, e eventualmente podemos colocar à volta os avós, muitas destas pessoas têm um conceito de família em que os primos, tios, fazem parte de uma família muito próxima. Mais ou menos, sim. Então, o que acontece é que, como parte destas famílias ficaram com os familiares na Alemanha, na Suécia, noutros países, assim que estas pessoas tiveram possibilidade de poder viajaram e juntaram-se a essas famílias. Os refugiados que saíram de Portugal, nesta altura, saíram fundamentalmente por estes motivos. E não por uma ingratidão ou por uma falta de reconhecimento relativamente às políticas portuguesas. Os que ficaram eram aqueles que não tinham família espalhada por outras partes do mundo e que refizeram toda a sua vida aqui em Portugal. É claro que, como em tudo, há pessoas, estamos a falar de pessoas, que, consoante as motivações, as disponibilidades e as vontades e as motivações, se integram, mas mais facilmente que outras. Mas, em termos conclusivos, em termos muito genéricos, aquilo que nós assistimos foi a um processo bem-sucedido na recepção e integração de refugiados. E, na verdade, nós temos uma política de acolhimento de migrantes, não apenas de refugiados, mas de migrantes, que é também uma política que na lei, e é importante termos isto em consideração, que na lei é uma política generosa quando comparada com outros países europeus. Nós somos provavelmente os países europeus com uma política de recepção de migrantes mais vanguardista, mais ambiciosa e que mais direitos confere aos migrantes. Depois, na prática, as coisas já não são exatamente assim. Mas, a partir de um determinado momento, os migrantes passam a ter igualdade de direitos comparativamente com os cidadãos nacionais. E isso não ocorre em muitos países europeus. Estamos a ficar em cima. Estamos.
Não sei se temos tempo para colocarem questões, querem colocar questões, ou há alguma dúvida que vos... Depois falo consigo. Isso pareceu uma ameaça. Não, é mesmo uma ameaça. Agora aperta a tua máscara. Você deve ser uma definição. A máscara. Então, têm questões? Isto já não há questão. Calma, eles estão a tirar muitos apontamentos. Acho que nunca digo. Fazer um relatório? Isso sim parece uma ameaça. Sim, e vai contar, e vai contar. Não pode ser. Eles têm que ter poder crítico e é nesse sentido. Mas há alguns que acho que uns tiram muito apontamento, mas os outros não é por isso. Ficam com os apontamentos dos colegas. Pois, acho que sim. Sim, Gabriel, está bem. Depois falamos sobre isso. Quem é que aqui não tem familiares que já estiveram ou que estão envolvidos em processos migratórios? Que tiveram a trabalhar no estrangeiro? Quem é que não tem? Temos aqui alunos com histórias engraçadas já de vida. Uhum. Temos. Ai, pronto, agora temos a Ana. Ana, tu já nasceste cá? Os pais da Ana são. Fala lá? Ucranianos. Portanto, a Ana já nasceu cá, ela fala o português perfeitamente correto. Na outra turma, há bocadinho, temos um aluno também que é. Ajuda-me lá, o Timur. O Timur tem um pai do Cazaquistão, não é? A mãe é russa, a avó é grega e o padrasto é do Uzbequistão, acho eu. Uzbequistão. E ele já nasceu cá. Uhum. Temos assim também temos alunos provenientes da Venezuela, na outra, não é? Não há mais ninguém aqui. Tu já nasceste, o Daniel, tu já nasceste cá, Daniela? E os teus pais são oriundos de onde? São Tomé? Uhum. Sei? E o Fred também, não é São Tomé, não é Fred? Esqueci-me do Enzo. Ele é tão desculpa, é brasileiro. Mas o Enzo veio há 3 anos. 4 já? 4? Uhum. Não é refugiado. Sim. Os pais vieram à procura de melhores condições de vida, não foi? Não foi propriamente. Nestes últimos meses, nós entrevistámos, no âmbito desse projeto que estamos a fazer para a Agência Europeia, que há pouco referi, estamos a fazer. Fizemos muitas entrevistas a migrantes. E uma das coisas que... E acaba por ser sempre incómodo ouvirmos a forma como as pessoas resolvem os problemas delas, que nem nos passam por a cabeça, porque nós não nos confrontamos com isso. E uma das coisas que mais provocou incómodo foi a necessidade de pensar estrategicamente a família. Isto foi-nos dito por uma mulher santomense que veio para Portugal. Primeiro veio o marido. E o marido depois ficou com uma autorização permanente de residência. Mas para ter uma autorização permanente de residência é necessário fazer prova de que se possui determinados rendimentos que lhe permitam o autossustento. E o senhor que trabalhava nas obras tinha uma dificuldade enorme em fazer prova de que tinha rendimentos suficientes. Ele tinha, efetivamente, os rendimentos suficientes. Mas como trabalhava, tinha um contrato manhoso, digamos assim, porque recebia muito dinheiro por fora, ele não tinha como provar que tinha aquele rendimento. E alguém lhe terá dito, e segundo essa senhora, alguém do CEF lhe terá dito que ele, por conseguir trazer a família, deveria seguir fazer uma estratégia. Portanto, assim que ele atingisse aquilo que era o rendimento necessário, devia pensar em que é que traria primeiro, a mulher ou as 2 filhas. Então, ele pensou em trazer a mulher. Porque, trazendo a mulher, tinha que dividir o rendimento pelos 2, mas a mulher começaria logo a trabalhar e, portanto, no espaço do ano, conseguiram trazer uma filha.
E no ano a seguir conseguiram trazer outra filha. Entretanto, o senhor, que não estava no país na altura, porque, subvertendo também aquilo que é um bocado da legislação internacional, ele estava a trabalhar por uma empresa portuguesa em França, mas ganhava o salário português e descontava para a Segurança Social e, portanto, passava aqui pelos pingos da chuva. E a senhora é que estava a sustentar, conjuntamente com o marido, tinha um rendimento para os filhos. Mas aquilo que também incomodava, ou seja, para além deste pensamento estratégico que se tinha que ter, nós não pensamos assim relativamente vocês não pensam assim relativamente aos vossos irmãos, nem familiares. Ou seja, o que é que se tem que ganhar para conseguirmos estar próximo de um familiar? Era a diferença de estatutos que existia dentro do agregado familiar. Ou seja, porque o pai já estava cá há mais de 5 anos, com uma autorização permanente, ele tinha conseguido, ou não, estava quase a ter a nacionalidade portuguesa. Na altura em que nós entrevistámos, ele não tinha ainda a nacionalidade portuguesa. A mãe tinha uma autorização permanente, eles tinham uma filha, tinham as 2 filhas com uma autorização também de residência permanente e uma filha nova que tinha nascido durante este período em que eles cá estavam, já tinha a nacionalidade. Então tínhamos ali uma família com estatutos diferenciados de residência no mesmo país, que na prática não limita os direitos, porque a lei portuguesa concede-lhes os mesmos direitos, mas não é um processo óbvio, nem fácil, nem simples de ser gerido. E isto que pode passar com qualquer um de nós, pode passar com um colega que está ao lado na nossa carteira, na nossa sala, que é nosso vizinho, são coisas que nós temos que as perceber, para perceber e contextualizar também as pessoas. Isso, por vezes, não sucede. E se esta aula que nós tivemos aqui servir para vos sensibilizar para estas questões, já ganhei amanhã. Eles iniciam, por acaso, eles têm boas referências. Eles acolhem bem. Nomeadamente, nós na outra turma tivemos uma menina que veio, uma menina com 17 anos, não é? 17, que veio do Brasil, chegou cá em outubro, casada. Sim, Ana Flávia. E eles acolheram-na muito bem, mas ela teve um processo de integração, ela própria teve um processo, eu falo para mim, ela não me percebia. Não percebia. Eu tenho alguma tendência também a falar depressa, eu até fazia um esforço e tal, e estava sempre com preocupação, mas ela muitas vezes eu fazia-lhe questões e ela nem sequer me entendia. Depois acabou por sair, porque do ensino regular e integrou uma turma do ensino profissional, pronto, assim um bocadinho, para ver se ela conseguia acompanhar minimamente. Mas isto para dizer que eles acolhem e tentam ajudar. Eu não tenho razão de queixa daquilo que tenho visto. Porque isso é muito importante por uma coisa. Aquilo que eu estava a dizer há pouco era que nós temos boas leis de acolhimento. Em termos legais, nós temos um quadro legal muito generoso. Mas depois na prática, e é isso que muitos imigrantes nos dizem, na prática as coisas não não ocorrem tão bem. Porque, e não é propriamente, e é engraçado que eles refiram isso, porque não é por serem migrantes que são discriminados, é porque têm uma língua diferente, mesmo o português do Brasil ou o português de alguns países africanos não faz com que imediatamente seja óbvio que eles entendam português, o nosso português. Então eles sentem-se discriminados por vezes por causa da língua, sentem-se discriminados por causa da pele. Eles, por exemplo, dizem-nos, ok, não têm problemas no acesso à educação, mas sentem que há algum processo de discriminação. Sentem que, por exemplo, são preteridos em determinado tipo de empregos. Mais como os adultos. Sim. Porque entre os jovens eu acho que eles são mais Não sei, eles estão. Nesse caso eles já são. Eles já nasceram cá. Nós abrimos o nosso ano passado, sim, em 2020, quando fizemos encontros no âmbito do Plano Municipal para a Integração de Migrantes, ouvimos os estudantes aqui da escola secundária. E, portanto, acompanhámos mais ou menos 2 anos e fizemos 3 encontros. E as questões que o professor Carlos está a mencionar foram referidas. Há
a norma, um bom acolhimento, mas depois há questões específicas e pontuais e houve alguns alunos que relataram situações de discriminação dentro da escola. Pronto. E se calhar mais, não tanto aqui na escola secundária, mas mais os que eram para o segundo e terceiro ciclo. Pronto, outras idades. Sim, é. Depois eu falo mais Outros por comportamentos, Sim, sim. mas inclusivamente não só pelos pais, mas também por professores. A questão da língua, aqui alunos da escola secundária, o acesso à língua, muitos têm o português língua não materna, não é? Designadamente o grupo de venezuelanos, que era um grupo ainda significativo, têm português língua não materna e são avaliados à língua, à disciplina de português, por essa via. Só que depois não têm essa facilidade nas outras disciplinas todas. Pois. Resultado, eles sentiam-se no fundo discriminados e achavam que devia haver uma discriminação positiva no que respeita à avaliação, a esse respeito, nas outras disciplinas, porque havia alunos que estavam a ser penalizados por escreverem, por exemplo, espanhol nos testes. Pois. Mas eu acho que isso é, claro, já Mas isso é havia bom professores ser. que não Pois, tinham é esta compreensão. Sim, E isso na apesar de altura ser. foi discutido, não é? Mas as medidas, em termos do Ministério da Educação, aqui o decreto-lei 54 da Educação Inclusiva, devia permitir que as medidas de avaliação pudessem ser aplicadas neste tipo de situação. E nem toda a gente tem esse entendimento. Sim. Portanto, o que o professor Carlos diz é uma verdade. Nós temos legislação muito boa, quer para migrantes, quer para portugueses, para nacionais. Só que a questão muitas vezes depois é a aplicação da mesma. O problema é esse. Por exemplo, com essa Associação de Sines e Cabo Verde, Sines e Santiago de Cacém, a diretora dizia-nos, todos eles conseguem emprego, mas nós notamos que há uma nítida discriminação em termos de emprego, porque dificilmente aqui o complexo de Sines irá dar emprego a um nepalês. Então, qual é a alternativa deles? Vão todos para a agricultura e ficam todos a trabalhar em estufas. As mulheres, se forem brasileiras, poderão ter emprego na restauração, porque há um processo ali de interação com o clientela em que se privilegia a língua portuguesa. Se não forem portuguesas, dificilmente conseguem ter um emprego que não seja nas limpezas e mal remunerado. E, portanto, não há aqui uma igualdade de circunstâncias. Nós, por exemplo, temos muita indústria aqui no Conselho e empresas cerâmicas. Temos muitas pessoas migrantes que começam, quando vêm, a integração mais fácil é no chão de fábrica, vamos dizer assim. E, por exemplo, nós tivemos relatos logo no início de mulheres africanas altamente discriminadas e insultadas neste tipo de contexto. Muitas vezes um contexto maioritariamente masculino e pronto, coisas um bocadinho degradantes. No que toca às brasileiras, às mulheres brasileiras, por exemplo, há aqui preconceitos relativos ao sexualidade, por aí fora, sim. Pronto, há aqui várias coisas que são comuns aos portugueses, de maneira geral. Há um conjunto de preconceitos que são normais e têm que ser desmontados. Nós, quando falamos da necessidade de igualdade de direitos, falar estas questões da cidadania, não é só relativamente aos migrantes, é também relativamente a todos nós. Somos uma cultura muito... uma nação muito heterogénea. E há muita coisa para ser ainda trabalhada a esse nível. Claro. Pronto, lá não há nenhuma questão? Não? Já estão saturadas de me ouvir? E saturados? Aí que é melhor? Pronto, está bem. Se calhar podemos então pensá-los. Se calhar vamos encerrar então. Espera lá, só um minuto. Penso que a doutora Cláudia... Agora é que me deixou... Olha aí, só um minuto. Martim, por favor. Em nome da Câmara Municipal, agradecer a presença do professor Carlos, agradecer à professora Madalena e agradecer principalmente a vocês que estiveram aqui a ouvir e a participar, e que isto possa ser um bocadinho a semente, certamente que já há outras sementes que foram lançadas anteriormente, mas que possa ser a semente para um trabalho que possamos fazer, continuar a fazer
O nosso plano municipal vai terminar este ano. Temos trabalho programado ainda, portanto, aqui com o agrupamento de escolas, inclusivamente numa ação, que já nem sei se foi a professora Madalena, se foi a doutora Lília que falou, relativamente ao apoio aos alunos, portanto, para além daqueles que têm o português língua não materna, foi-nos solicitado a colaboração para alunos que não beneficiam desse apoio, pronto, por razões várias. Se calhar alguns de vocês sabem que quando os alunos vêm de fora é feito um exame de proficiência linguística e, portanto, mediante o resultado desse exame, depois os alunos podem ou não ser inseridos no português de língua não materna. Mas há muitos alunos, inclusivamente portugueses, que ou nasceram fora, ou que nasceram cá, foram para fora, voltaram e que tiveram a sua escolarização feita noutra língua, que muitas das vezes têm problemas com a língua portuguesa. Pronto. E, portanto, essa é uma das ações que nós queremos ver se no âmbito ainda do plano municipal, se ainda conseguimos, pelo menos durante este ano letivo, facultar algum apoio extra a alunos que tenham este tipo de dificuldades. E creio que há um trabalho a fazer também no que respeita a apoios a outros níveis também, portanto, quer apoio ao estudo, que alguns dos vossos colegas naqueles grupos que nós tivemos nos 2 anos de construção do plano mencionaram, portanto, e integração por outras vias, pelo desporto, pelas artes, pela música, que são áreas que facilitam a integração, não é? Que são essenciais para a integração de todos, de uma maneira geral, e que são uma mais-valia na nossa educação e no nosso crescimento. E perdi um bocadinho o fio àquilo que queria dizer. Pronto, agradecer a todos. Ao professor Carlos, vamos ficar em contacto, porque acho que há coisas que nós podemos, portanto, em termos de sustentabilidade do plano, este executivo, e penso que o município estará comprometido realmente com esta questão da integração, porque é essencial, como foi referido no início, para a sustentabilidade, não é? Quer económica, quer social, a questão das taxas de natalidade, tudo o que foi dito. Portanto, é um trabalho certamente do futuro e que estaremos aqui para continuar a fazer. E obrigada também aos técnicos que nos apoiaram com a questão do som. Pronto, então, estamos por tudo. Não merece uma salva.